nossa família. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos a essa terra de adoração. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Josué. Enquanto você está abrindo no livro de Josué, deixa eu chamar a atenção da igreja no sentido amoroso, né? Convidar a igreja para duas coisas importantes que vão acontecer agora, nesses próximos dias. Um dos eventos é a Festa na Fazenda. Você que nos visita, o que é a Festa na Fazenda? É uma festa nossa que acontece no mês geralmente de setembro, outubro, uma festa country, onde nós montamos um curral, tem uns animaizinhos, aí, alguns irmãos trazem cavalo para cá, aí as pessoas podem andar a cavalo, tem música típica, comidas típicas, é uma festa de amor, é um momento muito gostoso para nós estarmos juntos. Então você que quer participar, dê o seu nome, compre o convite, a mesinha para você poder sentar com a sua família, é muito gostoso e você precisa ser rápido, porque desde o ano passado nós estamos fazendo a Festa na Fazenda, junto com o Colégio Ictus. O Colégio Ictus é um colégio que nós temos aqui na igreja, um colégio que faz parte do ministério, né, mas ele é uma escola, é uma instituição à parte, de ensino fundamental 1 e 2. Então, as crianças, os pais, a família do colégio vêm para a festa. Então, nós temos poucos lugares, você precisa ser rápido para você poder participar da nossa festa. A outra coisa é sobre o Open Heavens. Open Heavens é céu na terra. Fale comigo, céu na terra. É um momento, irmãos, de unção, é um momento de profecia, é um momento de ministração. E esse ano nós vamos ter novamente o Andy e a Késia. O Andy é americano, mas já está falando bem português. A Késia é brasileira, eles são lá de Florianópolis, e eles vão estar com a gente. E nós também vamos ter com a gente o apóstolo Devanir e a profeta Isis. Então vai ser um momento de muita ministração, de muita unção, e o investimento você pode pegar o valor lá no quiosque, porque é um investimento, você precisa abençoar a sua vida. Né? Eu vou estar indo num congresso, eu, a Valéria, o Renildo, nós vamos estar indo com as nossas famílias num congresso no Rio de Janeiro. É um investimento, você vai, investe na sua vida e você é abençoado. Então isso abençoa de forma que a gente consegue trazer as pessoas, damos a oferta para eles, pagamos as passagens. Então invista na sua vida e participe, porque vai ser uma grande bênção, também está chegando. E hoje é quinta, quarta, terça. Terça-feira, foi terça-feira? Bispo Clodoaldo e pastora Maísa fizeram 25 anos de casado. Glória a Deus. Venham aqui os dois, quero orar por eles aqui. Preparem as fotos, porque ontem nós fomos jantar fora, não tiramos uma foto juntos. Então, estamos ali festejando os 25 anos, mas gostaríamos de orar. Ele não gosta que fala, não conta para ninguém essas coisas. Não, dessa vez ele não pediu, por isso que eu estou falando. Mas quero orar por eles. 25 anos, amém? Com a mesma mulher, na verdade, glória a Deus, o mesmo marido, né? Precisa perguntar, porque hoje em dia está tão difícil. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo casamento de vocês, pela família, pelo testemunho que vocês dão aqui na igreja. E peço que o Espírito Santo de Deus envolva vocês e proteja vocês, proteja o casamento de vocês, proteja o caminhar de vocês, proteja o corpo de vocês e os sonhos de vocês. Que o Espírito Santo de Deus abençoe vocês em tudo aquilo que vocês pensam em fazer para a glória dEle. E que a unção de Deus transborde sobre a vida de vocês. Revista vocês e transborde sobre a vida de vocês. De forma que tanto o Pablo como o André sejam abençoados, ó Deus, e toda a geração que vier por meio da sua casa. Que o Senhor os abençoe, Pai, que o Senhor os guarde. E que o Senhor faça, Senhor, com que o ministério que o Senhor deu ao Clodoaldo e à pastora Maísa, ao bispo Clodoaldo e à pastora Maísa, venha a ser ainda mais contundente, Senhor, ainda mais claro entre nós o Teu chamado e o Teu amor por meio da vida deles. Abençoa, Senhor, nós Te adoramos por esses 25 anos de casamento, que o Senhor sustentou, que o Senhor abençoou, porque, Senhor, quando nós vencemos algo é porque o Senhor nos deu a vitória. Abençoa e Te agradecemos e Te adoramos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Parabéns. Parabéns.
Glória a Deus. Hoje é aniversário do Pablo. Ontem foi aniversário do André. Imagine comprar tudo presente num dia só, já viu? Deve ser muito abençoado isso. Amém. Abra, por favor, a palavra de Deus em Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Irmãos, eu vou começar uma série de ministrações. Eu gosto de, quando Deus me dá comandos, para a gente fazer isso nas quintas-feiras. Porque quinta-feira não é um dia que qualquer um vem para a igreja, vem aqueles que realmente sentem o desejo de estar na presença do Senhor. Então eu recebi um comando de Deus e quero compartilhar com vocês algumas coisas novas. Vocês sabem que eu estive em Israel esses últimos dias, eu e minha família, menos a Raquel que não pôde ir, e nós estivemos em Israel alguns dias. E eu não sei se você conhece o Salmo 137, mas o Salmo 137, não me lembro qual versículo, mas diz assim: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que minha mão direita fique mirrada, ou seja, que ela não seja abençoada. E que minha língua se apegue ao paladar, se eu não me alegrar em ti, Jerusalém. É mais ou menos assim o versículo. Mas a essência é essa. Ou seja, quando eu me lembro de Israel, quando eu amo Jerusalém, a palavra de Deus me diz que eu vou prosperar, porque mão direita abençoada é mão próspera. E também ainda o Senhor diz que Ele nos traz revelação, porque língua presa é aquela língua que a pessoa não tem direção, né? Eu sempre digo assim, é muito fácil pregar numa igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, outra coisa é você pregar no mesmo lugar, para algumas pessoas que estão comigo há 25 anos, 25 anos. Então você precisa ter direções de Deus. E esses dias foram assim, dias em que o Senhor foi me dando revelações. Quando você vai com um grupo para Israel, você vai onde o guia quer, onde o motorista te leva. Quando você vai num carro sozinho, com mais 3, 4, 5 pessoas, nós estávamos em 6, você para onde você quer, você vai onde você quer. Tomei banho em todos os lugares que vocês podem imaginar, não podia ver uma poça que eu entrava. Mar Egeu, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, entrei em todos esses mares, Mar Morto, Mar da Galileia, Rio Jordão, eu não podia ver a água que eu entrava. Mas também fui no deserto, e pela primeira vez na minha vida, e depois de tantas vezes que eu já fui para Israel, eu pude parar o carro e ir no deserto, deixei o carro ali estacionado, eles com o ar-condicionado ligado, e eu saí andando e andei uns 50 metros no deserto, fui perto de onde umas águas saíam, desciam quando tem chuva. E ali fui falando com Deus, à noite eu dormia e tinha revelações, uma unção estava sobre a minha vida. E eu quero compartilhar ela com vocês, caminhando em cima do jejum que Deus me deu e nos tem dado, que é um jejum de libertação. Então nós começamos esse jejum falando de Josué derrubando Jericó, por meio do poder de Deus. E eu quero hoje voltar um pouquinho, porque uma palavra que Deus me deu, e eu vou ministrar essa palavra em vários momentos, é uma palavra que é sobre sair do deserto. Fale comigo, sair do deserto. Nós somos cristãos, eu já saí de vários desertos da minha vida, mas eu entendo que se nós bobearmos, nós entramos num deserto, ou podemos estar vivendo algum deserto, sem perceber. Já ministrei alguns anos atrás que o ser humano, o homem, ele é capaz de viver nos lugares mais inóspitos que você pode imaginar. Você chega no deserto, você não vê uma vida, anda horas no deserto, de repente você vê um beduíno com meia dúzia de ovelhas, você fala, como é que vive num lugar desse? Mas o homem se adequa a isso. Chega lá no Alasca, você fala, meu Deus, não tem nada, é só gelo, mas tem um iglu e tem uma pessoa morando lá dentro com a família. O homem se adequa a situações difíceis. E de repente você pode estar num deserto, já se adequou a ele e nem percebe mais. Então eu quero ler com você uma passagem de Josué. Queria que você mesmo sentado acompanhasse a palavra de Deus comigo. Josué capítulo 3, vamos ler o versículo 1 até o versículo 4 e depois nós vamos para outra passagem. Todo mundo achou? Josué 3, versículo 1.
até o versículo 4. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e o que os levitas sacerdotes a levam, onde que eu estou? Aqui. Partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegareis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Agora nós vamos para o versículo 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sertã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. Até aqui, vamos orar? Vamos pedir para que Deus ministre os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós estamos com a Tua palavra aberta, e segundo direções que o Senhor tem colocado no meu coração, eu quero agora estabelecer esse novo momento na vida desses que estão aqui, Senhor. Na vida dos que desejam realmente sair do deserto ou receber algo novo do Senhor na terra que o Senhor tem para eles. Peço que o Senhor então nos abençoe e que o Senhor derrube, ó Deus, em nome de Jesus, toda a resistência de Satanás nessa noite. Pois, Senhor, temos nos separado nesses dias, pedindo que o Senhor realmente interfira nas nossas vidas, para que a nossa vida se alinhe à Tua vontade e que o inimigo não atue sobre a nossa casa e sobre nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos agora na revelação da Tua palavra e que sejamos abençoados no entendimento, sejamos abençoados no caminhar, sejamos abençoados, ó Deus, na nossa geração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se você já passou algum momento da sua vida em que você se preparou por uma situação, presta atenção, você se preparou por uma situação, mas quando chegou naquele momento que você teve que enfrentar a situação, ela era bem diferente do que você esperava, e você olha e fala assim: nossa, o negócio está muito ruim. Já teve um momento assim na sua vida? Que você se preparou por uma situação, e quando você chegou naquele momento, você olhou e falou assim: puxa, eu não estou preparado quanto eu pensava que eu estava preparado. Eu vou dar um exemplo. Você guardou um dinheiro para comprar um carro, aí você compra o carro do teu sonho, e aí esse carro gasta mais do que você imaginava, e você fala: meu Deus, ganhei uma outra família e não estava preparado para isso. Ou se não, você projeta uma construção na sua casa, ou alguma coisa que você vai construir na sua vida, e você fala: bom, eu vou gastar tanto. Você se prepara para aquilo, para aquela construção, e aí quando você começa a fazer a construção, você olha e fala assim: meu Deus, eu não estou preparado para isso, eu estou gastando muito mais do que eu esperava. Talvez você tenha entrado num casamento, falando: glória a Deus pelo casamento, vou ter filhos. E depois, com o tempo, você vai vendo que o casamento não era tudo aquilo que você imaginava, no sentido de é mais complicado do que parece. E você olha e fala assim: eu não estava tão preparado para essa situação.
Eu não sabia que filho dava tanto trabalho. Eu queria ter 5 filhos, agora você vai ficar num só. Porque eu achava que ter filho era fácil, agora já tem um, já está bom. Você já se deparou com uma situação assim, de você se preparou para algo e a coisa ficou maior do que você pensava? E você fala assim, eu não estava preparado para isso? Eu vivi isto nesses dias, né? Eu tenho um inglês básico assim, que eu me comunico, que eu passo pelas coisas, e um dos carros que eu aluguei quebrou numa cidade. E graças a Deus nós íamos passar 2 noites naquela cidade. E o Daniel estava com a gente, o Daniel fala muito bem inglês, Daniel da pastora Rita. Então ele começou a se comunicar com a empresa, mas o Daniel foi para o passeio e eu fiquei lá no carro e eu tinha que conversar e eu me virei e trocaram o carro. Arrumaram. Mas eu vi que eu não estava tão preparado quanto eu achava que eu estava preparado. Eu vi que eu preciso continuar me preparando, porque tem situações que acontecem na nossa vida que a gente não está preparado. É isso que está acontecendo com Israel aqui. É isso que está acontecendo com a nação de Israel. Israel viveu 40 anos no deserto. Quantos anos? 40 anos no deserto. Por causa de 10 espias, preste bem atenção, por causa de 10 homens incrédulos, imaturos e que não tinham experiência com Deus, 10 homens incrédulos, imaturos e que não tinham experiência com Deus, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, ficaram no deserto por 40 anos. Dois milhões de pessoas aproximadamente ficaram no deserto 40 anos por causa de 10 homens incrédulos, imaturos e que não tinham experiência com Deus. Então eu não vou pregar sobre isso, mas tome cuidado quem é que está liderando a sua vida. Quem é que está comandando a sua vida. Israel então fica 40 anos no deserto, mas chega um momento, fala para o teu irmão, chega um momento que vai sair do deserto. Chega um momento que Deus vai tirar Israel do deserto. E Deus então prepara o povo. E naqueles meses que estavam sendo preparados, Israel para perto do Jordão e agora eles vão atravessar o Jordão. Só que o Jordão estava transbordando. Diz o versículo 14 que nós acabamos de ler, versículo 14, que o Jordão estava cheio. Versículo 15, né? E levaram a arca, os pés se molharam às bordas das águas, porque o Jordão estava transbordando. E Deus então dá uma ordem para eles. Deus fala assim, ó, o sacerdote vai adiante, e quando os sacerdotes pisarem nas águas, o rio vai dividir. Só que o Jordão estava transbordando. O Jordão é um rio muito simples. Ele não é um rio assim espetacular, não é um Amazonas, não é um rio Mississippi. É um rio muito simples. É um rio de, no máximo, 30 metros de largura, 5 metros no máximo de profundidade. A maior parte do Jordão é raso, 2, 3 metros. Tem 200 metros de comprimento, mais ou menos. É como se você saísse de São Carlos pela Washington Luiz e fosse para São Paulo. É a extensão do Jordão. 200 quilômetros. Só que tem uma questão. Quando o Jordão transborda, ele acaba tendo uma margem de, às vezes, até 500 metros. Em alguns lugares pode chegar até a 1.000 metros de extensão. Então você imagina que Deus, fale comigo, Deus, fala para Israel assim, eu vou tirar vocês agora do deserto, vou levar vocês para a terra prometida, e leva eles para atravessar um Jordão numa época dessa, uma época de cheia. Mas não tinha outro mês que Deus podia escolher? Você já pensou disso? Que Deus não podia ter escolhido outro mês? Era um mês de cega, um mês de colheita. Deus não podia escolher o mês da seca. Aí o Jordão ia ter só 30 metros, pouca água, todo mundo passaria. A questão aqui era tão grave desse alagamento, porque quando nós estamos falando de um alagamento onde as pessoas, se elas entrassem, elas iam ficar na lama e podiam morrer ali, cravadas na lama. Que Deus fala assim para Israel, olha pessoal, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão seguir o sacerdote,
Só que vocês vão ficar 2.000 côvados distante do sacerdote. 2.000 côvados. Olhe para mim, a parte aqui do meu braço, ó, do meu cotovelo até a ponta do meu dedo, mais ou menos meio metro. É um côvado. 2.000 côvados, Deus está dizendo assim, a arca vai andar, e quando vocês verem a arca andando 1.000 metros lá na frente, é que vocês vão começar a andar. Porque vocês imaginem a multidão. 2 milhões de pessoas. E agora a arca está lá na frente com os sacerdotes. Aquele rio e lama para todo lado. E o sacerdote está na frente mostrando o caminho. E Deus fala assim, vocês vão atrás da arca, porque vocês nunca passaram por esse lugar. Então façam o que eu estou mandando. E este foi a instrução de Deus para eles saírem do deserto. A primeira instrução de Deus para sair do deserto. O Senhor fala para eles assim, sigam o caminho que eu vou mostrar. E aí os sacerdotes vão na frente. Imagine aquele mundaréu de água descendo, porque se o Jordão está transbordando, é porque está descendo muita água. O Jordão ele começa no Monte Hermon. Ele tem algumas nascentes, mas a água maior que vem mesmo é do Hermon, que congela, o monte congela, e durante praticamente o ano inteiro ele vai soltando águas de gelo. Então, se tinha esse alagamento no Jordão, é porque estava descendo muita água. E agora Deus fala assim, sigam o sacerdote, e quando os sacerdotes colocarem os pés nas águas, essas águas vão abrir. E vocês vão passar, mas passem pelo caminho que eles vão mostrar para vocês. Fala para o teu irmão assim, ó, sair do deserto. Eu creio, irmãos, que hoje é uma unção para nós vamos caminhar num tempo para sairmos do deserto. Amém? Só que sair do deserto nos leva para lugares, às vezes, diferentes. Porque muitas vezes você pensa que só porque Deus te chamou as coisas vão ficar mais fáceis. Só que não é assim. Deus muitas vezes nos chama para esses lugares diferentes. Entenda uma coisa, porque ainda não é o momento de eu trazer toda a revelação, mas entenda uma coisa. O Jordão transbordando ali era o sinal de que o milagre estava para acontecer. Deus estava anunciando um milagre para eles. A dificuldade não é para nos paralisar, a dificuldade é para nos levar a enxergar que o milagre está para acontecer. Se você quer sair do deserto, você tem que entender que o Deus que vai te conduzir, Ele sabe o caminho em que Ele vai te levar. Eu gosto muito quando a gente lê a palavra de Deus no Salmo, Salmo de número 18, versículo 30, que diz assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele confiam. Quando eu saio do deserto, eu preciso entender que Deus vai me dar um novo caminho. Não é o caminho que você está acostumado a trilhar. Esse caminho que você está acostumado a trilhar é o caminho do qual você esteve toda a sua vida, ou está agora, no deserto. E se você quer agora chegar num lugar novo, você tem que entender que quem vai te dar o caminho é Deus. E o caminho dele é perfeito. O caminho dele é perfeito. Apesar de você ver aquele mundaréu de água e você falar, Senhor, como é que eu vou vencer isso? Você precisa entender que Ele sabe o que Ele está fazendo. E que é aí que vai florescer a tua fé e mostrar o quanto você crê que realmente Ele vai te ajudar nesse caminhar. Eu posso ver agora um Jordão lotado de água e falar assim, não é esse o lugar que Deus tem para mim, e retroceder. Ou eu olho e falo, eu vou caminhar na direção que Deus está me mostrando, porque Ele sabe o que é melhor para mim, e de alguma forma eu vou vencer essas águas. Sair do deserto é entender que Deus vai me dar um novo caminho.
Um caminho que é perfeito. O Jordão ali lotado de água era o processo para o milagre. Fale para o teu irmão, algumas coisas que você está vivendo é o processo de Deus na tua vida para o milagre. Olhe para mim, ou você retrocede e você avança no caminho que Deus tem para você e você experimenta o milagre. Ou você retrocede e fica no deserto. Muitos crentes querem milagre sem avançar. Muitos crentes querem milagre esperando que Deus faça algo. Só que o algo para acontecer na minha vida depende da minha fé, no caminhar com Deus. O justo viverá pela fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É uma convicção de fatos que eu não vejo, mas que eu sei que vão acontecer. Então essa é a primeira coisa que eu entendo para sair do deserto. Deus me dará um caminho. Deus me dará um caminho. E esse caminho é bom. Esse caminho é bom. Tem uma frase que o Senhor me deu, que eu fiquei impactado com essa frase. Eu até vou escrever ela para colocar na minha sala. Eles nunca tinham passado pelo Jordão dessa maneira. E aí o Senhor falou assim para mim: se você quer resolver coisas que você nunca resolveu, prepare-se para fazer aquilo que você nunca fez. Você entendeu? Se você quer resolver coisas que você nunca resolveu, prepare-se para fazer coisas que você nunca fez. Eu nunca resolvi essa questão do meu casamento, então prepare-se para fazer coisas que você nunca fez no seu casamento. Eu nunca resolvi essa questão com os meus filhos, então prepare-se para fazer algo com os seus filhos que você nunca fez. Eu nunca resolvi essa questão minha com a minha esposa, com o meu marido, então prepare-se para fazer aquilo que você nunca fez. Porque se você quer resolver algo que você nunca resolveu, prepare-se para fazer aquilo que você nunca fez. Eles nunca tinham atravessado o Jordão dessa maneira. Mas o Senhor estava levando eles por um caminho correto. Lembram do Mar Vermelho? Quando eles saíram do Egito, para você que é novinho na fé, só para você entender, tinham 3 caminhos para eles irem, quando eles saíram do Mar Vermelho. Um era um beco sem saída, não tinha saída, era um mar. E os outros caminhos eles podiam fugir pelos desertos. E Deus vai com a nuvem e a coluna de fogo em direção ao Mar Vermelho. Sabe o que Faraó falou? Faraó falou assim: eles estão fechados, estão agora ilhados, agora eu vou acabar com eles porque eles foram para o lugar errado. Só que Faraó tinha uma consciência errada de Deus, porque o caminho que Deus nos dá nunca será errado. Nunca será errado. Eles estavam indo para o lugar certo, porque foi ali que o mar abriu e todos os cavalos, cavaleiros e as carruagens de Faraó foram enterrados naquele mar. Então Deus não estava errado. Talvez você esteja vendo na sua vida um deserto e você fale assim: eu quero sair desse deserto. Eu preciso resolver essa questão minha financeira, eu preciso resolver essa questão minha familiar, eu preciso resolver essa minha questão emocional, eu preciso resolver a minha questão emocional. Que é isso? Comece a fazer aquilo que você nunca fez. Comece a andar pelo caminho que Deus tem para você, não o caminho que você decide para você, ou que os outros decidiram para você. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se eu vou chegar a pregar sobre isso, mas a maioria das vezes que as pessoas ficam num deserto é por causa dos outros. De pessoas tímidas, incrédulas, infantis, que acabam tirando você do foco e levando você para o erro. Entenda, Deus tem uma direção para nós. Deus não quer que você viva no deserto. A gente canta: o deserto não é o meu lugar, não é assim que a gente canta? O deserto não é o nosso lugar. Uma vida familiar que não esteja vivendo o auge
do amor não é o que Deus tem para você. Ah, mas eu já me acostumei com esse tipo de vida. Eu já me acostumei com as ameaças do meu marido, eu já me acostumei ameaçando a minha esposa. Você não se esqueça que a sua esposa é filha de Deus. Quando você chegar no céu, a batata vai assar, viu? Não brinque com Deus. De Deus não se zomba. Eu quero sair do deserto. Eu quero sair dessa situação onde eu recebo e já fico sem dinheiro no outro dia. Eu quero sair dessa situação em que eu não consigo construir meus sonhos. Eu quero sair dessa situação que Deus tem um caminho para você. Deus quer tirar você desse lugar. O que você precisa é se mover na direção que Ele te mostrará. O caminho de Deus, ele é perfeito. Mas não só é perfeito, o caminho de Deus também é seguro. Fala para o teu irmão, é seguro. É seguro. Abre lá no Salmo 69. Fale comigo assim, fale comigo. O caminho de Deus é seguro. Meu irmão, imagine aquele Jordão. Você precisa imaginar isso. Aquele Jordão com água. E não estou falando de água até a altura dos freios dos cavalos, não. Estou falando de água baixinha. Mas onde que você entrar nessa água cheia de lama, e você vai ficando preso, crianças presas, animais presos, vai morrendo tudo pelo caminho. Tem algumas coisas que se você ler na Bíblia, se você não conhecer o que é deserto, se você não conhecer o que é o Jordão, você acaba lendo sem entendimento. Salmo 69, versículo 1. Salmo 69, versículo 1, achou? Salmo 69 diz assim, olha o que o salmista está dizendo. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e as correntes me submergem. Isso aqui é uma visão, não só do Jordão, mas dos rios de Israel, quando eles transbordam. E a lama toma o lugar. É um lugar perigoso. Só que quando Deus dá um caminho, não só o caminho é perfeito, como é um caminho seguro. Porque sabe o que Deus fez? Deus fez com que as águas parassem e o chão ficasse seco para eles passarem. Talvez você veja essas águas à sua frente, essas situações difíceis, porque é difícil resolver certos problemas. É difícil entrar no problema. Por isso que a maioria das pessoas ficam paralisadas e ficam no deserto. Vamos lembrar de Israel? Vamos lembrar de Israel, porque a gente fica condenando o judeu, né? Falando também, tudo que o judeu fez de errado. Mas quando eles entraram no deserto, qual foi a primeira coisa que eles falaram? Nossa, esse lugar é difícil. Nós queríamos ficar lá no Egito, onde estão as cebolas, onde estão os alhos, onde nós comemos lá, nós somos escravos, mas nós estamos comendo, nós estamos protegidos lá, estávamos protegidos, agora nesse deserto aqui nós vamos morrer. Só que olhe bem para mim, eles ficaram 40 anos no deserto, e as suas sandálias não se desgastaram, as suas roupas não se envelheceram, porque Deus estava com eles. O caminho de Deus não só é perfeito, mas ele é seguro. Talvez você veja esse monte de águas e você fale assim, como é que eu resolvo isso? Por onde eu começo? Como é que eu faço? Comece a andar. Comece a se mover. Saia da estagnação, saia daquela situação de, de não sair do lugar. Você olha e fala, não estou saindo do lugar da minha vida. Faça algo. Caminhe na direção que Deus está me mostrando. Mas eu não sei qual a direção que Deus está me mostrando. Não sabe? Veja a direção da igreja. Porque olha só, alguém tem que pisar as águas. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que pisou as águas? Os sacerdotes ou o povo? Quem que pisou as águas? O sacerdote ou o povo?
transporta isso para os nossos dias hoje. Se nós tivéssemos que pisar as águas, quem pisaria as águas? A igreja ou os pastores? Os pastores. Se nós fôssemos transportar para hoje, de liderança. Alguém tem que pisar as águas. Essa é uma das coisas que muitas vezes me frustra como pastor. Porque você vê gente querendo dirigir a vida dos outros que nunca pisou numa água, nunca abriu nada na vida e está dirigindo a vida dos outros. Enquanto que aqueles que já experimentaram pisar nas águas, já sentiram a água geladinha na canela, já sentiram a lama no pé, já sentiram as dificuldades, mas também viram os milagres, porque quem pisou nas águas começou a ver o milagre primeiro, concorda? E agora que eu estou vendo o milagre primeiro, como é que se posicionou os sacerdotes nas águas ali? No versículo 15, né, que nós lemos, como é que eles se posicionaram no outro versículo? Os sacerdotes ficaram firmes, não ficaram firmes? Por que ficaram firmes? Porque eles começaram a ver o milagre e falaram, agora estou bem aqui. Eu não sei o caminho, siga a direção que a igreja está seguindo. Estamos em jejum? Faça jejum. Faça jejum. Siga as direções que Deus está dando como igreja, para nós como igreja. Mas entenda, Deus tem um caminho seguro. Ele tem o melhor caminho e tem um caminho seguro. Mas não só isso, para nos levar a um melhor lugar. Fale para o teu irmão, para um lugar melhor. Se você acha que o teu casamento está bom, com Deus ele vai ficar melhor. Se você acha que a tua empresa é uma bênção, com Deus ela vai ficar melhor. Porque você vai estar num caminho seguro, que é o melhor caminho para ir para um melhor lugar. É assim que Deus faz. Isso não é obra de homens. O homem não consegue dar direção para a vida de ninguém. Eu já falei isso algumas vezes. Às vezes as pessoas não estão bem e elas precisam procurar um psicólogo. Eu acho que tem momentos que precisa mesmo. Alguém que vai fazer uma terapia, vai te ajudar, vai te escutar. Tem os pastores para isso, mas às vezes a pessoa quer pagar, então vai lá, paga, faz o trabalho. Tem gente que vai ouvir você. Mas sabe que o máximo que eles podem fazer é te fazer convencido. O máximo que eles podem fazer é te convencer de que aquela situação você precisa enfrentar. Que você tem que encarar ela. Você tem que se acostumar com ela. Então, se você é gay, viva como gay. Você tem um problema de um divórcio, aprenda a conviver com o divórcio. É o máximo que se pode fazer. Mas quando você vai pelos caminhos de Deus, o Senhor vai te dar saídas, lugares totalmente diferentes daquilo que os homens podem te dar. Porque só Deus pode mudar as situações. O homem não consegue, mas Deus pode. Fale comigo, o melhor caminho, o mais seguro, indo para o melhor lugar. Você precisa sair do deserto. Eu teria muita coisa para ministrar, mas eu quero ministrar você aqui. Eu falei para os pastores e para os oficiais da igreja, quando nós estávamos orando antes de começar o culto, eu tenho uma direção de Deus, eu preciso que o Senhor me confirme se aquilo que eu vou fazer, eu tenho que fazer mesmo. E o Senhor me confirme, eu tenho que fazer mesmo. Então nós vamos montar aqui um corredor, e você vai passar como se você estivesse saindo agora do teu deserto e chegando do outro lado do Rio Jordão. Nessas ministrações que eu vou fazer com você, entenda algumas coisas. Existem dificuldades, são dificuldades naturais, que o Senhor permite que aconteça na nossa vida de forma natural. Fale comigo, dificuldades naturais. O Jordão cheio ali, irmãos, não era algo atípico, algo que aconteceu. Nossa, isso aconteceu só porque eu vou passar pela água. Não, isso acontecia ciclicamente nas épocas da cega, nas épocas da colheita. Acontecia isso ciclicamente, todos os anos, sempre. Então, existem situações que são situações naturais.
E existem situações que são espirituais. Por exemplo, quando eles entraram na Terra Prometida, aí tinham 7 nações mais fortes do que eles. Ali é uma guerra espiritual. Então, sair do deserto e entrar no caminho que Deus tem para você, é entender que existem coisas na nossa vida que são coisas naturais, mas existem também coisas na nossa vida que são guerras espirituais. Não mudou nada. O caminho é perfeito, o caminho é seguro e vamos chegar no melhor lugar. Porque Ele estará com a gente. Mas eu preciso ter essa consciência. Que tem coisas que acontecem porque faz parte da vida. E eu preciso saber enfrentar isso. Por exemplo, a morte de uma pessoa que eu amo. Isso vai marcar meu coração. A morte faz parte da vida. A menos que Jesus volte. Do contrário, todos nós seremos surpreendidos por ela a qualquer momento. E num abrir e fechar de olhos estaremos com o Senhor. Porque o crente não morre, amém? O que morre é esse corpo e vai ficar aqui. Quem vai ver é quem ficou. Mas eu preciso entender que tem coisas naturais que acontecem na nossa vida e eu tenho que estar preparado para elas. Porém, existem outras que são guerras espirituais. Não mudou nada. O caminho é perfeito, o caminho é seguro e eu vou para o melhor lugar. Eu só preciso sair do deserto. Feche a sua Bíblia, por favor. Por favor, não feche os seus olhos ainda. Eu queria que você pensasse. Quais são as áreas de deserto da sua vida que você precisa se mover e sair dessa situação? Estou perdendo meus filhos, minha vida financeira, meu casamento, minha saúde, meus sonhos. Qual é a área que você olha e fala assim, eu estou num deserto, isso aqui não muda? Queria chamar para frente pastor, presbíteros, os diáconos, o pessoal que estava na reunião de oração antes de começar o culto. Vamos fazer o corredor aqui na frente, vamos distribuir os bispos, os pastores, os presbíteros, vamos nos misturar e vamos fazer um corredor. Não feche seus olhos, eu quero que você continue pensando. A unção, irmãos, ela é algo que ela vai crescendo na nossa vida. Ela vai se manifestando de período em período para nos levar a níveis maiores. Quando você olha para a nação de Israel, como eu tive o privilégio de ver esses dias, você vê uma nação forte. Eu gosto muito do nosso presidente, porque o nosso presidente ele diz assim, olhe para Israel e veja o que eles não têm e o que eles são, e o que nós temos e o que nós não somos. Eles não têm nada, irmãos, só deserto. Veja os vídeos que eu coloquei no nosso aplicativo, deserto da Judeia, deserto do Negueb, é deserto o tempo inteiro, eles não têm nada, nem água, a água deles 90% é dessalinizada, vem do Mediterrâneo, nem água tem, que é a coisa mais importante para se viver. A água do Jordão que nasce lá no Monte Hermon e começa nas fontes em Cesareia de Filipe, é uma água que já tem aí 25% de sais, não é uma água que você fala assim, posso beber. Nós estávamos lá na fonte, em Cesareia, estava lá, não beba, porque não é uma água boa para beber. Eles não têm nada, mas é um povo forte. Sabe por quê? Porque é um povo que aprendeu a viver níveis. E você vê o judeu, não tem nada, mas é o povo que, ano sim, ano não, brincando, né? Ano sim, ano não, é o prêmio Nobel, eles que ganham, de ciência, de inteligência, uma nação autossuficiente, e gasta bilhões com armamento para se defender todos os meses, mas é um povo que aprendeu a viver níveis. Meu irmão, nós estamos vivendo aqui um novo nível, você tem que entender um novo nível. Antes de começar o culto, 2, 3 irmãos chegaram para mim, na hora dos dízimos,
vieram para mim e falaram, olha, vi águas, eu vi anjos subindo e descendo, há um mover espiritual aqui dentro que você pode não enxergar, mas ele está entre nós, porque a unção de Deus está aqui, e você precisa entender que Deus está chamando para um novo nível. Deus estava tirando Israel do nível deserto para a terra prometida. Isso não queria dizer que não teria mais problemas, mas estava apontando que o milagre estaria acontecendo todas as vezes que eles precisassem. Deus estava dizendo, é assim que vai ser a vida de vocês, pisando nas águas e abrindo um milagre. Então feche seus olhos agora, veja a área que você está olhando na sua vida e que você fala assim, eu estou num deserto. E eu quero me mover nas direções que Deus tem para mim. Feche seus olhos. Num dos momentos que eu estava no deserto, eu saí do lugar onde eu estava, indo em direção ao carro. Eu falei para Deus, Senhor, eu não quero viver num deserto. E aí quando eu estava chegando perto do carro, eu falei para o Pai, Pai, eu não quero nem passar mais por desertos. Na minha vida. E eu ouvi claramente o Senhor dizendo, então ande nos meus caminhos, porque o Pai é o único que pode fazer o deserto florescer, é o único que pode trazer rios nos desertos. Amado Pai, amado Deus, amado Senhor, nós estamos na Tua presença nesta noite, e queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento, de forma, Senhor, que ao passarem, ó Deus, os Teus filhos ao passarem por esse corredor, isso simbolize, Senhor, um novo nível, um novo tempo, uma nova direção para a vida deles. Peço que o Senhor abençoe, Senhor, os meus irmãos que estão em casa. Peço que o Senhor abençoe cada um que tem recebido desta palavra, mas que o Senhor nos abençoe agora, neste lugar, com os milagres e com a unção que o Senhor tem para nós aqui. Então, Pai, em nome de Jesus, faça com que, ao passarmos por esse lugar, seja marcado nos céus um novo estágio na nossa vida, um novo nível. E, Senhor, assim como eles passaram com os pés enxutos, porque os sacerdotes estavam ali firmes, assim também nós como líderes estamos firmes aqui no ministério, Senhor, porque sabemos de onde saímos, sabemos onde chegamos, sabemos que foi milagre do Senhor, foi o Senhor que fez todos os milagres para chegarmos até aqui. Então estamos seguros, Senhor, e firmes de que o Senhor sustentará as águas, é o Senhor que vai fazer secar o barro, é o Senhor que vai nos levar para os melhores lugares. Então abençoe esse primeiro nível nosso, Senhor, abençoe esse nosso primeiro momento. Meu irmão, eu te convido a ficar em pé agora, comece a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, comece a orar para Deus, Senhor, me abençoe. Fique em pé, comece a pedir a bênção de Deus sobre você. Fale para Deus, Senhor, me tire do deserto, Pai. Pai, ouve o nosso clamor, nos tire desse deserto, deserto emocional, deserto familiar, esse teu filho que se sente sozinho, que está sempre no meio de todo mundo, mas está se sentindo sozinho, que está vivendo um deserto, Senhor, um deserto, uma solidão, Senhor. Ó Deus, tira esse teu filho desse lugar. Tira esse teu filho, Senhor, que tem sido abençoado, que tem sido próspero, mas que não está sendo saciado, se sente vazio. Senhor, dá agora a direção, Senhor, para o teu filho, que ao passar por esse lugar, ele experimente um novo nível e uma nova direção. Ore xaralabalabas, ore candarala xaralabas, ore balabasara candarala xaralabalabas, recandarala xorelandarala maias.
Pessoal que está aí na imagem, por favor, pode desconectar, tá bom? Pai, eu peço que o Senhor traga o teu mover sobre nós, um mover peculiar entre nós nessa noite. Como o Senhor